A paralisação dos caminhoneiros continua trazendo prejuízos para vários setores. Mesmo após o governo ter atendido a pauta de reivindicações, o movimento continua. A Federação dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo está preocupada com os atrasos na entrega de suprimentos. Vários hospitais da macro-região estão com os estoques reduzidos e não sabem por quantos dias ainda vão conseguir manter os atendimentos. A situação é muito preocupante, porque as notícias é de que a greve acabou, mas na verdade nada mudou, continua tudo paralisado. Os caminhões não estão reabastecendo, as cirurgias, principalmente as cirurgias eletivas, já estão sendo todas adiadas e isso causa um transtorno muito grande para a população que necessita desse tratamento. Diante da grave crise, eles fizeram um comunicado aos presidentes da República, do Senado e da Câmara, alertando da possível falta de suprimentos nos hospitais. Inclusive, uma ação na Justiça Federal tenta garantir que o abastecimento continue acontecendo. Entramos com uma ação na Justiça Federal pedindo duas coisas. Primeiro, que os caminhões que levassem suprimentos hospitalares fossem liberados. Segundo, pedimos o reabastecimento em caráter emergencial desses caminhões que carregam suprimentos hospitalares. E os prejuízos com esta paralisação dos caminhoneiros já chega aqui no comércio de Ribeirão Preto. Eu conversei com o pessoal de pelo menos 4 lojas, eles não quiseram gravar entrevista, mas confirmaram que o movimento veio caindo de sábado para cá. Nesta segunda-feira, eles acreditam que o movimento caiu perto de 80%. As pessoas estão com dificuldade de locomoção e isso afeta com certeza as vendas, quer dizer, as ruas estão mais vazias, as pessoas, para economizar o combustível, ou até em virtude da ausência de ônibus ou da baixa circulação dos ônibus, estão deixando de se dirigir aos pontos comerciais. Também percebemos em alguns setores o início de um processo de desabastecimento. A paralisação tem causado prejuízos também para as usinas de açúcar e álcool do estado. A única que a União da Indústria da Cana-de-Açúcar informou que até esta terça-feira as 150 usinas e os 14 mil fornecedores estarão paralisados por conta da falta de diesel e também de equipamentos. Para esse professor de estratégia, o prejuízo milionário poderá ser repassado aos consumidores. Hoje a única está estimando, que é a Associação das Indústrias do Setor, que deve passar de 150 milhões por dia o que se deixa de faturar, porque praticamente todas as unidades do estado de São Paulo, principalmente de outros estados, estão deixando de operar porque elas não têm diesel, não têm insumos. Então os funcionários também cruzaram os braços, né? A greve, ela traz perdas para todos os setores, como eu disse aqui, muito maiores para os perecíveis, que perdem as cargas, do que para outros. Essa conta vai surgir em algum momento e ela terá que ser dividida, eles não vão assumir integralmente. Se a crise persistir, ele acredita que as usinas podem trazer uma contribuição para aliviar o desabastecimento de combustível. A forma do setor de cana ajudar nesse momento seria um acordo com o governo, com a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, face a esse clima de desabastecimento geral que nós temos, poderia autorizar por 15 a 30 dias as usinas colocarem o etanol hidratado diretamente nos postos. Seria uma sorte muito grande para Ribeirão e região, porque nós temos eles aqui do lado. Para o diretor do Ciesp-Fiesp, a paralisação dos caminhoneiros tem trazido prejuízos incalculáveis à indústria de todo o estado. A indústria, de uma maneira geral, nesse último tempo de crise, vem sofrendo muito. Ela vem, como se diz, vendendo almoço para pagar janta, vivendo de antecipação de recebíveis, desconto de duplicata. E hoje, com certeza, há mais de 3, 4 dias sem poder faturar, fica com uma preocupação e acende uma luz vermelha já para o dia do pagamento de seus funcionários, preocupando em como que a gente vai conseguir resolver essa situação. E o que todos esperam agora é o fim da paralisação dos caminhoneiros. Agora o desejo é que a gente precisa continuar. Está todo mundo ganhando pouco, se com essas mudanças os caminhoneiros voltaram a ganhar algum, talvez seja a hora de voltar, pelo menos em parte, a garantir o abastecimento e o funcionamento da economia. A nossa esperança é que tudo se regularize para a nossa vida voltar ao normal. Nós pudemos ver nos últimos dias o quanto isso tumultuou toda a nossa rotina, toda a nossa vida e colocou em xeque o nosso sistema como está. A partir do momento em que você começa
a pagar essa conta com o dinheiro de outros e não do governo, porque quem está pagando isso, como eu disse, é o produtor de perecíveis e de outros produtos, e a própria sociedade que está sendo tolhida no seu direito de ir e vir, aí começa a perder um pouquinho a razão, né? Hoje é o momento de voltar ao trabalho. Agora é o momento do bom senso, para continuar-se um diálogo, mas havendo uma desmobilização para o país continuar rodando, continuar produzindo, continuar trabalhando, né? É uma classe que hoje pressiona, assim, com muita força e eficiência, o governo federal, mas não pode e nem deve, da mesma maneira, fazer com o resto da população, que são trabalhadores ou a força econômica produtiva. André Costa para o Jornal da Clube. O Hospital das Clínicas de Ribeirão informou nesta tarde que vai suspender as cirurgias eletivas da próxima quarta-feira para garantir o atendimento das urgências e emergências durante os próximos dias. A Santa Casa de Franca também suspendeu as cirurgias eletivas até que o abastecimento de suprimentos se normalize.